Tudo que fazemos em maçonaria, nós sabemos que é ato através da simbologia dos nossos ensinamentos, dos landmarks, dos costumes, da tradição e do vasto conhecimento e da literatura maçônica e universal. Agrega isso fatos filosóficos, religiosos, na razão no estudo da razão e no estudo da inteligência completa. Não se torna maçom sem essas atribuições. Não se compenetra nos ensinamentos maçônicos se não tiver realmente praticado ou aprendido isso. Nós propomos apenas um limiar, um início, que são as instruções. Em loja trabalhamos isso, mas é importante que se fale sempre, em todas as lojas, dessa importância de ser maçom, dessa importância de nós termos dentro da sociedade e principalmente o maçom consigo próprio. O maçom tem que ser um homem convicto da sua fé, convicto do Criador. O maçom, ele precisa estar atento da sua força, porque ele vai resplandecer luz a toda a sua volta. Só para esclarecer, para a gente começar da forma didática, eu peguei uma lousa, dessa que a gente escreve e apaga. Vou tentar colocar. Os irmãos que estão aqui, os irmãos cobridor, irmão Cláudio, irmão coisa, pode sentar para cá, ó. Eu vou, para poder ver melhor. Senta para lá. Irmão Tiago, se você também quiser sentar ali, né? Acho que... Nós vamos começar, meus irmãos. A gente começa do princípio. Do início, né? Da criação. Então, a gente vai começar por essa situação aqui, por esse ser. Vamos filosofar sobre ser. Ser, no princípio da palavra, é você existir. É você ser dono de si. Ser consciente. A existência de fático. Se você pegar a filosofia grega, Aristóteles e Platão fala que ser é objeto. E nós somos objeto humano. Então, ser. Só que na criação do mundo, quando fala no livro de Gênesis, que é o início de tudo, só havia a escuridão e trevas, que Deus criou. O mundo, ele fala assim, depois que ele criou, separou as águas, o que é firme é terra. Que ele criou o firmamento, ele criou o céu. E ele disse, faça-se a luz. E quando a gente vai iniciar na maçonaria, é mais ou menos essa ritualística que recebe aqui. Faça-se a luz. Quando fez-se a luz, ele cria esse universo. Mas ele não estava satisfeito. Precisava criar algumas coisas. Ele começou a criar as vidas, os vegetais, de uma forma ordenada, de uma forma programada. Criou os animais, os seres vivos, e no final, ele ainda não estava satisfeito. Isso pelos nossos ensinamentos do livro sagrado. Não satisfeito, ele cria um ser à sua semelhança. Um ser que pensasse, tivesse intelectuado. Ser. Como que ele criou? No livro de Gênesis fala que ele não criou, ele falou. Ele falou, faça-se a luz. O fato de falar não é o fato de você mandar fazer. Falou. Falou para energia positiva, para criação. Quando ele fala, é o princípio da geração. Quando acontece que cria o mundo, que cria o ser, e nós na maçonaria temos um símbolo bem interessante, que é o símbolo da divindade, é aquela letrinha que parece uma vírgula lá em cima no altar do irmão do venerável, que a gente fala iode, que ela é uma letra da língua hebraica, do alfabeto hebraico, é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Ela quer dizer que é uma divindade, é uma criação. É como se fosse, até há culturas que falam como se fosse o esperma para multiplicar. Então você veja bem, nós temos a criação divina
exposta no altar do nosso venerável mestre. E quando Deus cria o mundo, cria as coisas e cria o ser, a sua inteligência, a sua semelhança, esse ser, ele vem pelo verbo. Deus é o verbo. O grande arquiteto do universo é o verbo. É a palavra. Mas fala assim, mas então a criação foi feita pelo idioma hebraico? Pelas letras do hebraico? Não. As línguas é a forma intelectual de todos os povos, de todos nós seres humanos intelectuais, que somos a semelhança do Criador, de nos comunicarmos, de nos evoluirmos. E língua cria dialeto, foi se criando ao longo da humanidade. Mas se você pegar qualquer criação dessa comunicação, ao longo de toda a história da humanidade, da existência humana, cada palavra, cada letra tem um significado esotérico. E só vai entender essa palavra, esse sentido esotérico, quem realmente pratica a maçonaria ou estuda ou aprofunda. Vamos entender, para a gente saber dessa formação, o que seria o ser. Algum tempo atrás, aqui uns 2 anos atrás, teve um palestrante aqui interessante, o Michael. Ele mora no interior de São Paulo, ele fez uma palestra e ele é muito evoluído, escreveu até um livro, na Cabala. Na Cabala, a Cabala a gente sabe que é uma filosofia, um estatuto filosófico antigo, medieval até, que fala do princípio da criação, da relação de Deus com o homem e da relação da natureza, da nossa relação com essa natureza criada por Deus. Então, ele fala também na Cabala, procura isso bem antes de Cristo, muito, muito antes da criação. Eu lendo a Cabala esse dia, vendo e aprofundando esse conhecimento, nota-se que ela estipula que cada letra ou cada palavra é do verbo de Deus. E explica por palavra, por detalhe, em qualquer língua. É só procurar o fundamento. Veja bem, para você ser, para nós ser, essência de ser humano, essência de existir, a primeira coisa que nós temos que ter aqui, senão não existiria, de S, seria saúde. Um ser sem saúde não é um ser, ele não vive, ele não consegue interpretar. Saúde plena, saúde vital. Então, o S vem de saúde, de sistema de vida. Sistema, rotina, trabalho, família, sistematiza a forma de viver. Então já é o primeiro significado sagrado da palavra S de ser. Esotérico. Está inserido ali dentro. Veja bem que para um leigo comum é apenas letra morta. Para nós, ser na existência maçom é saber que a gente tem a saúde completa e o sistema do S para viver essa progressão, essa evolução que nós temos que viver como ser humano. Veja bem, o corpo humano talvez seja o mais completo dos seres, porque além de ter todas as funções biológicas de um ser animal, ele tem funções de pensamento, de emoção, de inteligência. E aí falamos do ponto de vista da ciência. Mas está atrelada, está ligada ao sagrado, está ligada à criação divina. Nós somos seres criados por Deus. Nós somos seres que vivemos, fomos habitados aqui, porque Ele botou a centelha dele, Ele deu o sopro divino. Então, temos saúde, vivemos um sistema com a nossa sociedade, com a nossa família, com o nosso trabalho, economia. Já começamos a montar esse ser, já começamos a dar identidade, a identificação espiritual desse S. E, segundo os estudos cabalísticos e mais alguns estudos, vem de educar-se, educação, aprendizagem, respeitar. Quando você se educa, você respeita todo o regimento. Vem de evolução de conhecimento. Você precisa até estudar para ter uma profissão, você precisa ser educado para ter um comportamento social. Então, o E complementa na educação, complementa no conhecimento,
na busca desse conhecimento, de auto-preservar para você completar essa situação de ser um ser espiritual e um ser humano, um ser na essência, um ser que exista, que faça a sua existência acontecer. O E vem de educação, o E vem de explorar essa educação, vem de você ter todo o sentido de aprofundar no seu conhecimento, e você precisa dele para... É isso que temos aqui, um aprendizado, e também poder trabalhar no dia a dia nas profissões, ser médico, dentista, profissionais, enfim, comerciantes, empresários, produtores rurais. Sem conhecimento, sem educação, nada haveria. E o mais importante dos três, meus irmãos, para completar esse ser, vem o R. O que representa o R de palavra sagrada nesse sentimento cabalístico ou maçônico de ensinamento? Ele vem de religião. Por que religião? Religião, não estou falando que é protestante, ou é católico, ou é budista. É de religação com Deus. Religião é uma religação. Você tem que se religar ao seu Criador. É a nossa luta. É a nossa batalha do dia a dia. É se religar, se conectar. Você só é completo. Nós só seremos completos como seres plenos, existentes, que habitamos esse mundo que Deus criou para nós e que criou nós à semelhança dele. Se tivermos isso aqui completo, no final, estarmos em constante religação com o Ser Supremo. S-E-R. São três palavras que identificam cada um de nós e cada um ser existente, e isso é oculto, esse ensinamento. Isso se aprende em escolas iniciáticas, e se aprende há milhares de anos. Se não aprofundar, se não entender, e só passa a entender quem já passou por vários estágios de aprendizado e de evolução dentro dos ensinamentos esotéricos que a maçonaria propõe. Por isso que esse título, que é a maçonaria, ser maçom, e a maçonaria apenas propõe. Quando ela propõe para você, quando ela nos inicia, ela nos propõe uma forma de viver, um novo jeito de pensar a ligação com Deus. A princípio de tudo, em qualquer sistema maçom, em qualquer potência, em qualquer maçonaria no universo, o princípio para você se tornar um maçom, a primeira coisa que é crer no ser superior e numa vida após a morte. É fé convicta. E nessa religação, o homem ele é completo. Porque ele vai ter o seu corpo físico sadio, a sua alma e o seu espírito pleno, ligado, em constante ligação com a criação divina. Aquela iode que nós falamos lá. Então vejam bem, meus irmãos, a importância. Já falamos do que significa o verbo da criação do mundo, do verbo da criação de Deus, com o ser e com toda a humanidade, com todo esse universo. Mas aí, está explicado, bom, entendemos isso aqui. Mas vamos falar assim, o que nós procuramos? O que nós, seres maçons, somos humanos primeiro, depois somos iniciados em uma loja. O que nós procuramos aqui? Se não seja ser mais feliz, entender essa situação universal da criação divina, estar mais próximo de Deus, pelas nossas atitudes, pelo jeito de viver, pelo jeito de procedermos. Vale muito disso do nosso conhecimento. Logo que a gente inicia na maçonaria, as primeiras instruções que recebe, já no grau 1, né, no grau de aprendiz, a primeira instrução ela fala do templo, da loja, tal, a explicação ali. Quando vai para a segunda instrução, ela parte para essa parte filosófica. O que há entre nós, meus irmãos? Um culto. Que culto é esse?
a crença no grande arquiteto do universo. Esse é o principal objetivo nosso. Nós temos que aprimorarmos, recebermos aqui energias nas nossas sessões, nas nossas lojas, conhecimento para ser esse ser completo, esse ser pleno, esse ser que existe e que faz a diferença e que possa espalhar a luz que ele recebeu, que ele possa difundir esse conhecimento, viver de forma harmônica entre os irmãos e a sociedade, e a família e tudo mais. Mas assim, do ponto de vista do que ela propõe, nada mais ela propõe, senhores, meus irmãos, do que você ser professor de si mesmo. Qual instituição na Terra ou instituição no mundo que deixa você livre? Qualquer um de nós pode pegar aqui hoje, sair, deixar a nossa loja e pedir um kit e sair da maçonaria. É livre. Se você está aqui é porque você gosta, porque você vem buscar alguma coisa, que você quer evoluir, você quer prosperar como ser. Mas a liberdade é plena. O que a gente faz em loja, o que a gente estuda na maçonaria, são os nossos ensinamentos milenares, são as nossas instruções que falam sobre isso, mas tem que cada um aprofundar. Apesar dela falar tecnicamente, didaticamente, o que representa cada uma, é importante se aprofundar e saber o sentido esotérico que vai entrar para dentro de si daquele conhecimento. Por isso que a maçonaria é a única que você é professor de si mesmo. Você é aluno e professor. Você se cobra. Você se autoavalia. Você busca o conhecimento. A gente só desperta. A maçonaria só vai propor. Há períodos magníficos da nossa instituição. Períodos de guerra em toda a humanidade, que a maçonaria ela agiu fora dos tempos. Períodos políticos. E estamos vendo o período que a maçonaria poderia muito bem estar brigando. O momento não é bom para a polarização tanto do Brasil como de vários setores dos continentes. Mas no momento nós temos que se preparar e cuidarmos de nós mesmos, porque a humanidade está adoecendo. Nós estamos vivendo tempos e que temos que estar vigilantes para essa religação com o Criador, para não distanciar dele. Então a maçonaria é uma instituição que vai sobreviver a tudo isso, porque ela prega, ela tem como prioridade essa ligação divina do ser humano. Está na centelha e no coração e na mente de cada maçom essa fé convicta que ele precisa de Deus e da humanidade para viver em harmonia. Aí, eu gosto sempre de citar, já citei em algumas palestras minhas, alguns assuntos, desses grandes pensadores ao longo da história, do que eles deixaram de conhecimento para nós, do que eles deixaram de exemplo. E um que tem muita didática, tem muito conhecimento, um grande filósofo da antiga Grécia, entre os 7 maiores, chama Tales de Milet. E eu gosto de referenciar ele em algum assunto, porque Tales de Milet foi um matemático extraordinário. Um homem que viajou pelo mundo na época, viveu lá 200 anos antes de Cristo, escreveu o livro Ciência, e ele escreveu matemática com precisão. Foi um homem que deixou um legado para a humanidade de conhecimento não só da ciência, como um conhecimento da vida de muita importância. Eu vou fazer uma pequena lembrança dessas coisas, porque eu gosto de referenciar.